Curta-metragem realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo em Bariri, São Paulo. Logotipos da Prefeitura de Bariri, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura Brasileira. Logotipo Ateliê.com. Logotipo Ativas Produções. Ponta de pincel pintando tela de quadro. Banco de praça. Mão segurando o pincel. Poste de iluminação. Espátula passando sobre a tela. Mulher tomando sorvete. Várias pontas de pincéis. Tela branca com traços de desenho laranja. Em meados dos anos 60, lá no século passado, um pequeno espaço de terra de uma das quadras da cidade, lá na Rua Prudente de Moraes, foi escolhido o local para a formação de uma singela praça. Surge o título sobre a tela. Tons de Bariri. Canto direito inferior da tela pintada de verde. A ponta do pincel pinta sobre a tela com traços laranja, verdes e azuis, traçando tons de marrom. Para tornar a realidade, executaram rapidamente uma terraplanagem no terreno, plantaram grama, fizeram algumas trilhas com pedriscos, 2 pequeninos postes com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes e 3 bancos de descanso. Enfim, uma modesta praça bem humilde, que foi agraciada com o nome do Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo. Uma tela em branco com traços laranja de um desenho. Uma mão pega um tubo de tinta azul e espalha o conteúdo sobre a paleta. Passados 12 anos, já em meados de novembro de 1976, o lendário cantor de rock and roll, o controvertido e rebelde Raul Seixas, se apresentou em nossa cidade no cruzamento da Avenida Tenente Peliciotti com a Rua Prudente de Moraes. Ele indagou aos responsáveis pela sua contratação o porquê que não instalaram o palco naquele terreno baldio, logo em frente onde ele se apresentou. Informaram então que não se tratava de um terreno baldio, e sim de uma praça. Além do mais, não havia possibilidade de se estacionar em cima dela, e que a mesma não possuía energia elétrica suficiente para os equipamentos de som do circuito. Raul se impressionou com a pobreza daquele logrador. A ponta do pincel espalha várias cores de tinta sobre a paleta, como azul, amarelo, verde e marrom. Uma mão pinta a parte superior da tela de azul com o pincel. Surge Alessandra, uma mulher caucasiana de meia idade, com cabelos pretos amarrados, óculos de grau, vestindo um casaco bege e uma blusa preta, enquanto pinta sobre a tela. A tinta azul se espalha sobre a tela com o pincel. A Alessandra observa a tela. A tinta azul se espalha pela tela com a ponta do pincel. Árvores ao fundo, quadro pintado em tons de azul, e mãos segurando a paleta e o pincel. A Alessandra começa a pintar a parte superior da tela com tons de azul. A Alessandra observa a paisagem e depois observa a tela. Uma mão escolhe um pincel entre vários que estão em pé dentro de uma caixa. Uma mão segura um pincel que passa sobre a tinta na paleta. Uma mão segurando um pincel pinta a tela do quadro em tons de azul. A Alessandra observa a paleta. Passados mais de 2 anos, já em 1978, notou-se que aquela praça poderia receber uma transformação e foi totalmente modificada e modernizada. Contudo, para que tivesse uma noção geral do lugar, foi determinado que as máquinas fizessem a terraplanagem do local, haja vista que o piso era irregular, desigual, com altos e baixos. Para isso foram trazidos diversos caminhões de terra para serem espalhados por todo aquele espaço. Os caminhões basculantes iniciaram o transporte da terra e o depósito dela
em 7 pontos diferentes. Com isso apareceram 7 montes de terra, um distante do outro. O responsável ficou bem impressionado com os 7 montes e, em sua imaginação, arquitetou a construção de uma nova praça, tendo os 7 montes como destaque urbanístico. Os 7 foram socados e tomaram formas regulares. Determinou que se cobrisse os 7 montes com grama para sentir qual seria a sensação visual que haveria. Tarefa dada, tarefa executada. Uma mão leva o pincel à tela, que está pintada em tons de verde, com a pintura mostrando o topo das árvores e parte do céu. A ponta do pincel pinta suavemente os detalhes dos galhos na tela. Alessandra surge com a paleta na mão esquerda e o pincel na mão direita. Ela observa o horizonte, em seguida, leva o pincel para pintar a tela do quadro. A ponta do pincel pinta o detalhe dos galhos das árvores na cor marrom. Uma mão segura o pincel, que pinta o quadro, começando a dar forma à paisagem da praça. Óculos em detalhe no lado direito do rosto, vistos de trás. O alcaide se impressionou com a beleza que o conjunto demonstrava. Determinou então que se construísse um calçamento em volta deles, com um piso regular e seguro. A imagem ficou ainda melhor. Mandou que plantassem árvores e flores em volta dos 7, tais como flamboyãs, coqueiros e palmeiras imperiais. A cada visita se mostrava mais satisfeito com a nova imagem que surgia. Mandou ainda colocar postes altos com iluminação aérea, o que tornou o logradouro ainda muito mais bonito. A ponta do pincel passa na tela, dando forma ao meio-fio da rua. A textura da tela aparece nas cores, com tonalidades misturadas de verde, laranja, marrom e azul. Na visão por trás, sobre o ombro de Alessandra, a mão segurando o pincel pinta detalhes das árvores na tela. As árvores na tela começam a surgir. Em seguida, as árvores da praça aparecem. No monte maior que ficou no centro, construiu uma escadaria para que as pessoas subissem num platô, num mirante, e sentado em bancos ou mesmo em pé, conseguisse ter a visão total da nova praça, tanto à noite como de dia. Ali se percebeu a grande metamorfose da praça. Mas a maior alegria do mandatário foi quando ele assistiu crianças escorregando naqueles montes em algazarra, todas vibrantes e alegres com a nova brincadeira. Detalhes das tintas em várias cores na paleta. Uma mão pinta detalhes do banco da praça na tela com o pincel. Detalhes do material de pintura dentro de uma caixa. Tubos de tintas desgastados pelo uso. Uma mão em movimento segura o pincel sobre a tela. Com o tempo, o casamento de noivos apaixonados terminavam sua coleção de fotos e filmes por toda a bela praça, que servia como um novo cartão postal da cidade. Houve então a reinauguração da nova e deslumbrante praça de forma festiva, que contou com a grande parcela da população. Hoje, a Praça Dr. Baltazar, que o povo chama carinhosamente de Praça dos Morros, tornou-se épica e também um espaço gourmet, de alimentação e também de lazer. Lá você encontra sorvetes, churros, mesas de lanches variados e uma variedade de iguarias.
Uma pequena espátula espalha tinta verde sobre a paleta. Uma mão segura a espátula que espalha tinta verde sobre a tela, na parte das folhas das árvores. Pernas de duas pessoas caminhando pela calçada. Duas crianças andando de bicicleta pela praça. São poucas pessoas que não brincaram de escorregar naquela praça. A praça caiu nas graças do nosso povo. É a única que existe em forma de morros. É formosa, é bela, ficou linda e pitoresca. É coisa nossa. Uma criança sobe o morro da praça com um papelão na mão. Um par de pés com calçados brancos sobe os degraus da escada. Alessandra, sorrindo e segurando o quadro, caminha em direção à câmera. Observa o quadro com moldura branca, colocado em um cavalete de madeira, com a pintura da paisagem da praça. O quadro mostra os detalhes da pintura finalizada, em céu azul com nuvens, a rua que passa em frente, uma árvore em destaque ao centro e outra à direita, plantadas na calçada, árvores espalhadas pela paisagem, morros com gramado, coqueiros imperiais, flamboias, bancos, uma escada à esquerda, postes de iluminação e uma travessa que complementa a pintura. Mão segurando o pincel fazendo assinatura no quadro no canto inferior direito. A E. Godoy, surge título. Tons de Bariri. Artista, Alessandra Regina de Godoy. Logotipos da Prefeitura de Bariri, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura Brasileira. Narrador, Nenê Fortunato. Cinegrafista e roteirista, Letícia Bonatelli. Ativas Produções. Produção e coordenação, Noemi Rodrigues. Assistente administrativo, Ludmira Almeida. Comunicação Mauê Duarte. Fotografia, Bruna Delfito. Social Media, Sara Spirito. Músicas. Point, Counterpoint. John Patituxi. O Atlanta, Track Tribe. No ponto 4 Piano Journey, Esther Abrami. Scanting on the Upers, Nations Vet Art. Agradecimentos. Sorveteria do Morro, Hora dos Churros, Dragon Black White, Giovana Lima, Rosana Nonato Rodrigues, Thaís Rodrigues, Gislaine Navarro.
Logotiposatelier.com. Ativas Produções.